Nós vamos falar a respeito da Assembleia de Deus Belém e a CGADB, para você que acompanha o nosso trabalho aqui, sabe que a gente fala bastante a respeito desta instituição. E agora, por último, foi composta a mesa diretora da maior convenção pentecostal. Alguns indivíduos, cara, que não mereciam, na verdade, estar atrás das grades. Chilindró. Casos comprovados, porém não tratados da maneira que deveria ser tratado para uma instituição que se diz séria. Que você que me acompanha sabe que de seriedade não tem nada. Agora, por último, para refrescar a sua memória, foi eleito, aclamado, porque não teve eleição, mas foi nomeado, um indivíduo, um pastor, acusado de caso de abuso, e sem contar os inúmeros casos isolados, de outros pastores que fazem parte. E não estou aqui generalizando, porque sabemos que tem pessoas sérias no meio. Mas, cara, é uma vergonha. E enviaram para mim mais um caso, desta vez a própria vítima se manifestando. E nós já vamos ver o vídeo junto, mas antes peço que você se inscreva no canal. Se não é inscrito, se já é inscrito, verifica a inscrição, deixe seu comentário no decorrer do vídeo. E se você é da Assembleia de Deus, ajude a divulgar, porque pode ter vítimas aí do seu lado. Às vezes você entra no culto, senta do lado de uma criança que está sendo abusada pelo próprio pastor a qual você está ouvindo aí, que se passa como homem de Deus. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas que frequentam igrejas desse tipo aqui. Bora pro vídeo de hoje. Desta vez, uma psicóloga, chamada Franciane Santos Tanaka, a qual está relatando o que passou dentro da Assembleia de Deus Belém. E em uma de suas postagens, ela escreveu o seguinte: essa vai ser a única pergunta que eu vou responder agora. Eu tô muito triste com tudo, ter que expor a minha dor desse jeito para que algumas coisas aconteçam. Foi demais para mim. Eu não queria que acontecesse nada disso desde o começo. Eu não queria ter que estar passando por isso. Reviver tudo é um pesadelo terrível. Eu me sinto tão pequena e sozinha, mesmo sabendo que não estou. A minha briga não é contra a igreja, pastores, ministério. A minha briga é contra uma única e exclusiva pessoa que fez tanto mal a mim e a tanta gente e seguiu impune até hoje. Todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa e falhei por falta de apoio ou de qualquer coisa, isso deu a ela mais força para seguir em frente fazendo maldades. Eu nunca cheguei tão longe e tenho fé que tudo terminará bem e a justiça será feita. E eu aqui, cara, dou um suspiro porque do jeito que as coisas vêm acontecendo, ficou claro o recado da CGADB nessa última reeleição, que no caso não foram eleitos, foram aclamados, era chapa única. Os caras colocaram o pastor Neemias. Dá uma olhada para você ver o tipo de gente que compõe a mesa diretora da CGADB, a qual a Franciane pertence à mesma instituição, ligada à mesma coisa. Simplesmente colocaram um cara acusado das mesmas coisas que essa mulher aqui passou. Dá uma olhada no que ela fala. Para quem não está acompanhando o meu caso desde o começo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Francine, tenho 29 anos, sou psicóloga, sou casada e tenho um bebezinho de quase 2 anos. Nos destaques do meu perfil tem detalhes do meu caso. Só para dar uma resumida no caso, para quem está chegando agora, eu estou usando esse Instagram para expor um abuso que eu sofri na infância. E com isso eu quero ajudar outras vítimas e evitar novas vítimas. Além de, claro, estar usando todas as armas que eu tenho em busca de justiça, porque há 16 anos eu busco justiça. Há 16 anos eu tento, de todas as formas que eu posso, justiça. Para resumir de uma forma bem rápida aqui, eu fui molestada não uma, não duas, mas várias vezes por um pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 10, e Bilna Garden. Isso aconteceu em 2008. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 10.
que, se eu não me engano, já fizemos vídeos a respeito desse setor aí. O caso que eu trouxe aqui pra vocês foi o caso, assim, a gota d'água, que foi quando ele invadiu a minha casa pra me molestar. Bom, mais detalhes vocês podem ver lá nos destaques do meu perfil. O que eu venho dizer hoje pra vocês é que eu tenho uma novidade. Há um tempo atrás eu vim dizer pra vocês que judicialmente eu não poderia fazer mais nada, uma vez que o meu caso já havia sido prescrito e que o meu tempo para reclamar alguma coisa na justiça havia vencido. A novidade é que não, o caso não foi prescrito. Ainda dá tempo, eu vou lutar. E a melhor parte, eu não vou lutar sozinha. Olha, hoje eu e mais algumas vítimas fomos na delegacia de polícia aqui da nossa cidade. Você percebeu que não é uma só vítima, cara? É várias vítimas. Fomos ouvidos, fomos acolhidos. Não estávamos todos hoje. Algumas pessoas vão depois. Também tem gente que já não tá mais aqui na cidade, então vai fazer lá na cidade dela. E mais uma vez eu quero reforçar as vítimas. Não se calem, não tenham medo. Os meus advogados estão oferecendo apoio jurídico de forma gratuita às vítimas desse mesmo caso, desse mesmo abusador. Então, vocês que me relataram aqui no Instagram, mas por uma infinidade de motivos, estão sem forças, envergonhadas, eu volto a dizer para vocês, não tem vergonha de nada, não tenha medo de nada, a vergonha não é sua e você não tá sozinha. Agradeço de todo o coração, tô confiando na justiça, tô confiando em Deus e peço a oração de vocês. Muito obrigada. E esse é o perfil dela, inclusive se você entrar lá, você que é vítima, atenção, pai, mãe, na maioria das vezes o pai e a mãe não dão apoio, igual ela, né, está enfrentando, que você já vai ver o vídeo aqui. Mas você que foi vítima, procura o perfil dela, que é esse que está o link ali, você pode entrar em contato, cara, e desmascarar, principalmente você que faz parte aí da região do setor 10, a de Belém, São Paulo, resumindo é isso. Olha o outro vídeo. Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos que vocês têm me perguntado muito. Sobre a parte ministerial e sobre a minha parte familiar. A minha família sabe de toda a verdade. A minha família decidiu ficar neutra, isenta. A minha família que eu digo são os meus familiares, os irmãos da minha mãe. Já que o Pedro é casado com uma das irmãs da minha mãe. E a minha família resolveu ficar neutra, isenta. Deu para entender? Eu conversei com uma mulher hoje de quase, deve ter 40 anos, que o tio, o pai, na verdade são 3 ou 4 tios, são todos obreiros, pastores, e ela era por um desses pastores, que inclusive é pastor até hoje. Eu encontrei ele aqui em Camboriú, nos Gideões. A maior cara de pau, como se nada tivesse acontecendo. A da sobrinha, ou melhor, a da sobrinha constantemente. Então isso aqui, o caso aqui da França não é um caso isolado, dá para entender? É pastores e mais pastores que se dizem pastores, né? Que se aproveitam da situação, o titio querido, o pastor amado. No caso aqui, cara, é da própria família. E olha a coragem da Franciane em expor isso, mesmo sem apoio do pai e da mãe. Se eu não me engano, acho que só uma tia do lado da família materna que não se dobrou e está apoiando. Agora você imagina, além de passar todo o problema psicológico, né, de um abuso, as consequências, tem que encontrar força sozinha para poder lutar por justiça, porque a própria família não pode tocar no ungido. É homem de Deus, foi um momento, foi isso. Cara, não dá pra engolir esse tipo de discurso. São verdadeiros canalhas da fé. A minha família resolveu ficar neutra, isenta, porque tudo é família e eles têm pena da minha tia, a esposa do pedófilo. Tá vendo? E quem é que tem pena da vítima nessas alturas? De verdade, não é surpreendente pra mim. Eu só sinto muito pela minha mãe, porque num momento como esse, escolher a omissão de dó da mulher do pedófilo e não escolher um lado. Cara, dó da mulher do pedófilo, que na verdade é alienação religiosa, né? A religiosidade é tão forte que ela a mãe não consegue enxergar a dor da filha e ficar do lado da filha. E sim fica do lado do líder religioso,
além de ser da família, tem pena da esposa. E quem é que tem pena da filha nessas alturas, cara? Olha, não dá pra entender a cabeça da pessoa religiosa. Por pena de quem não se deve ter pena, porque sempre soube de tudo, fazer o quê? Pena da minha mãe, que é mãe da vítima, ninguém teve. Mas tudo bem. A verdade é que, se ele fosse inocente, a minha família toda estaria a favor dele. E eles escolheram o silêncio justamente porque eles sabem da verdade. A minha família toda sabe da verdade. Inclusive, dentro da casa de alguns deles existem vítimas que nunca vão falar nada. Nunca vão abrir a boca. Explicada então essa parte familiar, agora eu vou falar da parte ministerial. Como eu já havia dito, o caso aconteceu numa transição de pastores. Então, o pastor que nós conhecíamos, que pastoreava a nossa igreja, havia saído e outro pastor entrou. Esse novo pastor foi o que convenceu o meu pai, fez uma lavagem cerebral. De alguma maneira, ele conseguiu convencer o meu pai de que era melhor não me expor para que não evitasse de eu conseguir um bom casamento futuramente. Afinal, quem ia querer se casar com uma menina que já havia sido tocada? Se é difícil pra vocês ouvirem isso, imagina pra mim falar. Cara, isso é muita covardia, velho. Não dá, eu tenho que me controlar aqui. A minha mãe, como não conhecia esse pastor, ela ficou com vergonha, não se sentiu bem de conversar com esse pastor e foi conversar com o pastor que estava saindo. E esse pastor a coagiu a não procurar a polícia, a não fazer nada, a evitar o escândalo. Tudo que vocês já sabem e que é muito comum, infelizmente. Meu pai foi procurar uma segunda opinião e saiu da Assembleia de Deus Ministério do Belém e Ibiúna Garden, setor 10, e veio até o setor 2, Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 2, em Ibiúna. E o pastor que estava na época também deu de ombros. Disse apenas que não era o pastor presidente, que não havia nada que ele pudesse fazer. Só. Cara, eu fico me perguntando por que não vão pra polícia, pra delegacia de uma vez, cara. Não vão dar parte, não vão pra justiça. O problema de vítimas evangélicas, principalmente, religiosas, é que elas tentam resolver as coisas com os líderes. E os líderes, cara, é um acobertando o problema do outro. Você viu agora um absurdo nacional, onde o cara foi processado, foi constatado crime. E sabe aonde esse cara, chamado pastor, está? Na diretoria, membro da diretoria da CGADB, a qual a igreja que ela está se referindo é ligada. Que é família, né? Tudo família. Então não tem que procurar... Cara, se você foi vítima, mulher, criança, adolescente, se você foi vítima de um líder religioso, de um pastor, não adianta querer resolver com o seu presidente ou com a igreja sede, a liderança da central, porque eles vão fazer de tudo para te calar. O melhor caminho é denunciar na justiça. É isso que a religiosidade faz, cara. Ela cria uma bolha como que se ela resolvesse todos os absurdos do mundo dentro dessa bolha. Só abafando os casos, não resolvendo, mudando o líder quando o assunto ganha uma proporção e no final das contas você é calada. É assim que funciona desde que eu me conheço por gente que nasci em fundo de igreja. É sempre assim. Sendo ele genro do pastor presidente na época. Acredito que era genro. Tinha algum grau de parentesco com o pastor presidente na época. Trazendo para os dias de hoje agora, que é o que mais interessa para vocês e para todos nós, na verdade. O meu posicionamento diante do ministério não é mais pedir socorro, pedir ajuda, pedir que alguma coisa seja feita. É isso aí. Crime não se resolve na igreja. Crime, eu tô cansado de falar nesse canal aqui, crime não se resolve em gabinete pastoral. Crime é na justiça. Na verdade, nem gabinete pastoral deveria existir nessas alturas. Uma vez que eu entendo que crime não se resolve mais na igreja. Eu entendo que crime se resolve na delegacia. E assim eu tenho feito, assim as outras vítimas têm feito. Nós estamos buscando um contato com o novo pastor presidente do campo para ter uma conversa com ele. Nessa conversa, o nosso intuito não é pedir que ele faça alguma coisa, pedir a cabeça de ninguém, nada disso. Nós vamos expor a situação, os nossos advogados. Perceba que não é só ela a vítima, tá? É ela e mais vítimas. Eu, algumas vítimas, várias testemunhas iremos com os nossos advogados. Eles vão expor a situação, vão notificar a igreja do que está acontecendo. Olha,
pastor presidente, está acontecendo isso dentro de sua igreja. O seu posicionamento é uma decisão sua. Agradeço a todos pelas orações, pelo apoio. Quero dizer, vítimas, a minha voz é por vocês também. Vítimas que estão se sentindo com medo, desencorajadas, a minha luta é também por vocês. Por todas as crianças e que a justiça seja feita. Mais uma vez eu reforço, se você foi vítima, é dessa região de São Paulo, é envolvido com a Assembleia de Deus Belém, procure o perfil da Franciane, é Franciane, né? Que lá tem o link para você chamar ela e denuncie. Esse vídeo é um apelo. Se você foi vítima de pastor usado na infância, é bom lembrar que esse membro da CGADB, que está na diretoria da convenção, ele abusou de um menino. E a convenção diz que não pode fazer nada. Cara, é um verdadeiro absurdo. Se você já viu meus vídeos a respeito desse Neemias sobre a CGADB, se não viu, dá uma procurada aí no canal que você vai entender o que eu estou falando aqui. Houveram diversas situações na porta da igreja, aquele abraço que escorrega a mão pro peito, aquele beijo que escorrega pra boca. Gente, isso era o básico. Sabe? Isso era o básico, isso era diário. Todo culto, toda reunião de família, isso era o básico. E isso também chega muito relato aqui pra mim. Isso, enfim. E teve uma situação que a gente foi pro sertão com a família. E eu e outra prima estávamos nos trocando no carro. E ele ficava revezando a janela de quem ele ia espiar. Eu não vou expor a prima aqui, porque só de eu estar falando, ela vai lembrar desse dia. E basta ela lembrar, pra ela associar agora na cabeça dela o que estava acontecendo. Ele ficava indo de um lado pro outro espiando, e ela mandava parar, e eu mandava parar, até que chegou a minha mãe e ele parou. Outra situação aconteceu dentro da casa dele. Estávamos eu, minha mãe e mais algumas pessoas que eu não vou citar aqui, mas essas pessoas vão lembrar desse dia. Em algum lugar da consciência delas, isso vai ter que fazer sentido para elas. Né? Não tem como uma pessoa inventar uma mentira com tanta lembrança e contar tantas vezes a mesma coisa sem gaguejar, sem errar, sem tropeçar em palavras. Pois bem, sei que eu tive que levar um copo de suco para ele lá na sala. Eu cheguei na sala, a sala estava toda escura e ele começou a me agarrar e querer me beijar e fazia para mim ficar quieta, que eu não podia gritar, eu não podia me mexer, eu não podia fazer nada. Até que eu empurrei o copo nele e falei, sai seu tarado, e voltei correndo para a cozinha. Nunca voltei correndo para cozinhar, as pessoas que estavam lá perceberam a minha cara de assustada. E a minha mãe, já sabendo da fama e já ligada no que estava acontecendo, ela me perguntou, Fran, o que aconteceu ali? E eu falei, mãe, aquele me agarrou e tentou já ficou passando a mão em mim. E nessa hora de raiva... Ela tá falando de um pastor, cara. Não esqueça disso, tá? Eu bati uma colher que tava dentro da pia, bati a colher na jarra. Eu tava mexendo um suco, eu bati a colher e quebrou a jarra da minha tia. Então, as pessoas que estavam lá nesse dia vão lembrar disso. Que eu quebrei uma jarra, com tudo, na raiva, assim, na colher. Pá! Aí a minha mãe pegou esse outro copo de suco, foi lá levar pra ele e xingou ele e alguma coisa aconteceu ali. Mas, bom criminoso que é, isso não intimidou. Por isso, gente, eu tô aqui nesse lugar colocando a minha cara a tapa e falando pra vocês, não tenham medo de denunciar, não tenham medo. A qualquer sinal de abuso, denuncie, abra a boca, fale, peça socorro pra quem você puder. Porque é raro, gente, muito raro o caso do abusador que vai chegar e, ai, pronto, te peguei. Não, eles vão pelas beiradinhas. O mesmo acontece com um relacionamento abusivo, amizade tóxica, sabe? Não é de repente que a pessoa se mostra aquele monstro. Ele vai devagar, vai vendo até onde pode criar, sabe? Aquele espiral, assim, ó, de prender a pessoa no medo, na timidez, no mas será que isso é mesmo? Meu Deus, o que tá acontecendo? Não pode ser, será que é coisa da minha cabeça? Muitas pessoas ficam assim. Eu não fiquei, eu não tive dúvida, nunca tive dúvida. Mas muitas pessoas até hoje param e pensam, será que foi isso mesmo que aconteceu? De tamanha incredulidade que ficam. O meu espiral começou assim, foi com pequenos abusos, sabe? Pequenos limites ultrapassados, que ele foi sentindo confiança no terreno até eu chegar ao ponto de que invadiu a minha casa e me molestou. Eu estava dormindo, eu estava na minha casa. O que aconteceu foi o seguinte, que a minha mãe ligou pra lá, pra casa deles, pra pedir, pra levar minha avó pro hospital, porque minha avó estava infartando, estava passando mal.
E ao invés de descer minha tia, quem desceu foi ele. Levou, deixou minha mãe com a minha avó no hospital e voltou pra casa. Só que em vez de ir pra casa dele, ele foi lá pra minha casa. E foi aí onde tudo aconteceu. E digo mais pra vocês ainda, que eu pulei um pedaço porque eu queria evitar de me expor tanto. Mas agora vocês querem saber, eu vou expor tudo. Sabe o que aconteceu? Eu liguei pra minha mãe desesperada, minha mãe ligou pra minha outra tia, minha tia ligou pra me acalmar. Nisso, quem volta? Ele com a esposa. Voltou pra minha casa. E aí, minha amiga, pra se fazer de sonsa, tampar o sol com a peneira e fingir que não viu, uma criança desesperada chorando na beira da cama, contando o que tinha acontecido. E sabe ele onde tava? Na porta do meu quarto, que não tinha porta, era só o batente, né? Ali no batente da porta, falando que eu estava o quê? Tá variando. É mentira dela, tá variando. E a minha tia sentada na beira da cama chorando e falando, mas ela tem a idade da sua filha. A sua festa de aniversário amanhã, o que a gente vai fazer? Até que eu peguei um ferro de passar e falei que ia jogar. Aí acho que ficaram com medo, enfim. Gente, mas foi essa loucura que eu passei. Ele invadiu a minha casa, me molestou. Em seguida voltou com a esposa, porque eu não sei qual foi a... Não sei o que passou na cabeça de voltar pra minha casa. Isso que antes de ir embora ficou dando volta ali no meu quintal. Não sei pensando o quê. Se voltava e me matava pra que eu não falasse nada pra ninguém. Porque antes dele sair do meu quarto, isso mexe muito comigo. Antes dele sair do meu quarto, eu olhei no olho dele. Olhei na cara dele e falei assim, ó, eu te odeio. Eu vou contar pra todo mundo e todo mundo vai te odiar. Qual foi minha surpresa? Nem todo mundo odiou. Resumindo muito, existem mais detalhes, existem mais nuances, existem... Enfim, é a palavra de uma criança que agora cresceu. Agora é uma psicóloga e quer ajudar outras mulheres, outras crianças. Quer evitar outras vítimas. Esse é meu lugar de fala. Eu sou uma vítima. Essa é a minha vida. Eu tô contando a minha história. E fica aqui agora um alerta aos pais. Pai, mãe, você não tem que falar pro seu filho, vai dar um beijinho lá no tio, abraça a tia. Ah, é caipira, não fala com ninguém. Cumprimenta lá, filho, isso. Joga um beijo pra tia, joga um beijo pro tio. Criança não é obrigada a demonstrar afeto com nenhum adulto e nenhuma outra criança. Criança não é obrigada a demonstrar nenhum tipo de afeto. Criança tem que ser instruída, tem que ser ensinada que beijo é uma coisa íntima. Ela vai fazer quando ela quiser, quando ela tiver entendimento do que é isso, quando ela quiser ter um relacionamento amoroso. Não porque ela, vou fazer um agradinho, um carinho aqui nesse tio, nessa tia. Gente, pelo amor de Deus. Eu sei que para algumas pessoas isso aqui é chovendo molhado, isso aqui é enxugar gelo. Mas acreditem se quiser, para muita gente é necessário esse tipo de informação. Não mandem seus filhos darem beijinho. Não mandem seus filhos darem abraço. Não deixem seus filhos no colo de ninguém. E quero contar mais um detalhe. Eu não fui a criança mais nova que ele assediou. Que ele molestou. Além de ter invadido a minha casa, etc. E o meu caso não é o pior. Tem caso bem pior, gente. Bem mais pesado. Como se não bastasse tudo isso que eu já falei pra vocês, eu quero contar mais um detalhe. Eu, criança inocente, demorei dias pra colocar o meu pijaminha pra lavar. Porque na minha cabeça inocente de criança, ali estavam as provas. A polícia chegaria, pegaria meu pijama, colheria as digitais e pronto. Tava resolvido. Cara, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ajuda a divulgar. Porque pra quem acompanha o meu trabalho sabe que eu fico assim, ó. E eu tenho que me conter. Porque senão até esse vídeo aqui sai do ar. Comenta aí embaixo, cara. E se você foi vítima nessa região de São Paulo, ligada a CGADB, procure e denuncie. Porque esse tipo de assunto não se resolve em gabinete pastoral. Eles sempre vão se proteger. E você, vítima além de tudo, culpada. E responsabilizam você no final das contas. Me segue nas demais redes sociais. Esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.